gente vai falar como mudar. Mostra pro pessoal qual é o livro que tá inspirando o nosso encontro de hoje. Esse livro aqui, Como Mudar, de Kate Milkman, é um livro incrível, maravilhoso. E aqui a gente pegou as partes principais do livro para a gente estar trocando aqui, para a gente estar conversando sobre isso. Lá- Como mudar, né? Como mudar? O que você responderia para mim? Nossa. Por que mudar é tão difícil? Bom, aí eu vou voltar lá para psicologia, né? Por conta dos comportamentos condicionados que a gente tem, por conta do nosso comportamento animal também, que a gente vive numa sociedade que é completamente contra as coisas instintivas nossas, né? Nossa energia seria para comer, para dormir. Eu comparo com o macaco que fica mais fácil, né? O nosso primata mais perto, o Sim. chimpanzé. Eles querem comer, dar uma coçadinha, tirar piolho do amigo, dormir, né? Se você for brincar com ele, ele vai brincar que nem cachorro 3 vezes na quarta, ele já quer descansar. E a gente tem essa vida insana, com horário para tudo, né? E isso não é normal. Então, eu diria que tem essa questão da evolução e tem a questão do que a gente... várias coisas do que a gente quer na nossa vida... Elas são difíceis de conquistarem porque você tem que deixar de lado alguns prazeres, né? Você quer fazer regime, você tem que deixar o brigadeiro do lado. E o brigadeiro tá ali, ó. Ai, me come. Então é muito difícil e eu me solidarizo, né? Se essa é a palavra. Com toda a dificuldade de mudança. E a gente precisa sair do lugar de... eu não consigo porque eu sou uma fracassada. E para entrar no lugar de eu não consigo porque é difícil mesmo. Porque se fosse fácil, não teria livros com centenas de pesquisas ensinando a mudar. Isso mesmo, eu sempre falo isso para alguns pacientes, que mudar realmente é difícil, é algo muito complexo. E eu queria ter uma resposta muito simples para responder isso como psicóloga, mas aí não seria psicologia, né? Psicologia, ela existe justamente pela complexidade do comportamento humano. Então, a primeira coisa que eu falo é que mudar realmente é difícil, né? Vai contra todos os nossos obstáculos internos, que é o que o livro traz. E antes de falar sobre isso... eu acho que até para ajudar mais ainda as pessoas, eu sempre gosto de dizer que se você tem um comportamento que de alguma forma está te fazendo mal, algumas pessoas chegam na clínica, nossa, eu já sei que me faz mal, eu não quero ter esse comportamento, mas eu não consigo mudar. E aí, como que eu faço para mudar? Né? A pergunta de $1 milhão, né? Como que eu faço para mudar? E a primeira coisa que a gente faz como psicólogas, junto com o paciente, eu gosto de entender a função desse comportamento. Porque, às vezes, o paciente, ele vem, a pessoa vem com... é porque eu me autossaboto, é porque eu não gosto de mim, é porque... né? E tem ali todo um diálogo mais negativo sobre si. E, às vezes, só não está entendendo a função daquele comportamento. Então, ter um comportamento ruim ou disfuncional não significa que não tem uma função. Então, um comportamento ruim na sua vida, ele tem uma função, de alguma forma. Um exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade para estudar, sempre que ia estudar era aquela procrastinação, né, e querendo prestar concurso, e buscou a terapia para isso, e juntas a gente descobriu que a procrastinação dela... O que estava por trás da procrastinação dela é que todas as vezes que ela sentava para estudar, vinha um monte de pensamento, eu não vou dar conta, é muita coisa, eu não sou boa o suficiente, é muito conteúdo, esse edital é imenso, eu não vou conseguir. E isso dava ansiedade nela. Então, a gente entendeu que a procrastinação dela naquele momento era um comportamento que estava tendo a função de regular aquela emoção. Era uma evitação para que ela não se sentisse ansiosa. E a partir do momento que a gente entende a função daquele comportamento, a gente traça estratégias para aquele comportamento em específico, para que a gente tenha aí uma emoção mais regulada e a gente tenha um comportamento mais saudável, mas que ela entenda a função desse comportamento. Perfeito, exemplo muito bom mesmo. Então, primeira grande dica da Ju, que às vezes é difícil fazer sozinho, Sim. né? Mas tentar entender o comportamento sem julgar, né?
Acho que essa é a primeira coisa, que a gente tem a mania de julgar. Ah, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu sou autossabotadora. Então, talvez sair desse lugar de julgamento e entrar no lugar de... Será que de bom tem por trás desse comportamento, né? Que a gente só faz coisas, na maior parte, que tem um benefício, né, Ju? Perfeito. Tem um benefício, mesmo tendo malefício, né? Então, mesmo dificultando o estudo da sua paciente, ele tinha um benefício. E a pergunta é qual o benefício que ele tem, né? Tirar ela de uma situação que a deixava ansiosa. Sim, Muito bom. sim. Então, a gente precisa entender, né, a função desse comportamento. Eu falo que existem duas formas de mudar nosso comportamento. Uma é quando acontece algo que tem uma questão emocional muito forte. Perfeito. Né? Então, uma pessoa que fuma, eu sei que eu tenho que parar de fumar, mas eu não consigo parar, daí ele infarta. Aí ele acorda na UTI e pode ser que isso seja o suficiente para ele sair de lá sem fumar. E talvez esses exemplos, numa dimensão às vezes menor, mas que envolvem sentimentos, que a gente vê as pessoas falando: ah, eu simplesmente decidi, eu tive força de vontade e mudei. E aí você tá do lado e fala: meu Deus, eu quero essa força de vontade. Mas tem algo de emocional, provavelmente na decisão. Sim. Né? E a outra, que é a mais difícil e que é o que provavelmente vocês vão precisar, porque ninguém quer que aconteça nada de ruim na vida de vocês, é a repetição, a mudança de estratégia até conseguir, né? Sim. Vai por essa, vai por essa, vai por essa, vai por essa, tem que tentar, tem que tentar, tem que tentar. Sim, no livro, isso que você falou sobre depois de um acontecimento importante é o efeito recomeço. O livro ele fala que não existe um momento certo para você começar alguma coisa, não existe. Mas existe alguns momentos que podem ser aquele pontapé inicial, como por exemplo uma situação como essa, né, que te impulsiona a ter aquela mudança de comportamento. Muitas pessoas, por exemplo, usam o tempo de calendário mesmo, início do ano, né, de acordo com o livro, isso não é só suficiente, mas pode ser um impulsionador a princípio, como a segunda-feira, o início de um novo ano, a mudança de trabalho, a mudança de endereço, uma doença que aconteceu na sua vida, um diagnóstico. Então, esses momentos de recomeço, né? De finalizou ali uma fase, estou começando uma nova fase, preciso agir, então pode impulsionar uma mudança comportamental. E posso te fazer uma pergunta? Claro. Que é legal que você vai contando a teoria e eu te pergunto, tá? Como você disse, isso pode impulsionar. Sim. Né? Às vezes funciona mais para uma pessoa do que outra. Funciona para você? Ai, pra mim... Segunda-feira, sim? Funciona. Eu gosto desse efeito recomeço, sabe? Nossa, eu tava falando mesmo que depois dessa viagem, eu tenho um monte de mudanças que eu estou planejando na minha vida após essa viagem. Então, essas situações mais específicas que acontecem na nossa vida, que acontecem na minha vida, eu consigo sim usar para implementar novas questões, né? Depois de um curso que eu fiz, depois dessa aula que eu tive, eu vou mudar esse comportamento, eu preciso mudar. Eu estava conversando no Uber quando a gente estava vindo, nossa, já anotei várias coisinhas no meu diário que eu preciso melhorar após viagem, que eu estou me percebendo nessa viagem que eu preciso levar para terapia. Eu estava comentando sobre isso, então isso serve para mim. Na segunda-feira, por exemplo, a gente para mim funciona vou dar um gás, né? Uma nova semana, então funciona assim para mim. Mas tem outras coisas, outras estratégias também que você usa mais? Que eu utilizo, que eu uso mais, que eu gosto mais, que eu já percebi com autoconhecimento também que funciona mais. E um dos obstáculos internos que o livro traz é a impulsividade. A impulsividade, ela nada mais é, Karina, do que o viés do presente, essa nossa tendência sempre de as recompensas imediatas, as recompensas prazerosas imediatas, em detrimento do que é mais importante, do que é menos prazeroso. Então, isso é humano, é do ser humano. É animal até, né? É animal.
pega um biscroque para um cachorrinho, mostra para ele e ele, não, acho que eu não vou comer porque estou pensando aqui na minha dieta, né? Já tá salivando, né? É um negócio instintivo mesmo, né, Ju? Sim. Então, a impulsividade é algo que atrapalha super a nossa mudança de comportamento. É como se a gente tivesse que criar estratégias para sabotar o nosso próprio cérebro. É isso aí. Porque o nosso cérebro, ele tá ali em busca da recompensa imediata, do prazer. E se a gente for falar do mundo de hoje, né, da nossa atualidade, em que existe um excesso de prazer muito, muito imediato ali no celular, né, a todo momento a gente tem esse acesso ao prazer, o iFood. Isso, enfim, aplicativos de comida, aplicativos de comida. Então, assim... É tudo assim, né? Sim, tudo muito rápido, então a gente precisa ter estratégias. E aí o que o livro traz sobre estratégias para a gente lidar com a própria impulsividade é... Ai, como que é o nome? Nossa! O agrupamento de tentações. Ah, tá. Agrupamento de tentações é algo que a gente já faz, mas que a gente pode fazer com mais... Explique. Agrupamento de tentações seria a gente... colocar junto uma atividade que não é tão prazerosa com algo que é prazeroso. A gente deixar uma atividade um pouco menos dolorosa, mais prazerosa. Como, por exemplo, eu vejo lá você fazendo atividade física num lugar super animado. Nossa, isso é agrupamento de tentações. Deixa eu falar, você aí do lugar onde eu faço academia, cara, quantas pessoas eu inspiro aí pra essa... Nem vou falar o nome porque vocês vão me patrocinar, tá? Mas o que eu fiz nessa estratégia foi isso, Ju. Eu tava, assim, né? Se pudesse, a gente não precisava fazer atividade física, né? Mas eu procuro um lugar muito feliz, com muita música, que é porque eu gosto, Sim. com amigos. Perfeito. E aí você pega uma coisa muito feliz para fazer uma coisa que você não faria tão feliz, que é pedalar 45 minutos em alta intensidade. Nossa, então, chato. Perfeito, é o exemplo perfeito. Então, você consegue desenvolver um comportamento saudável que te faz bem e consegue que ele seja prazeroso ao mesmo tempo. Então, quando você está em casa, que você lembra de ir para fazer atividade física, não é aquele peso emocional. Pode até ser um pouquinho desconfortável, mas não tão desconfortável a ponto de você não sair de casa. Do que você se propor a fazer uma atividade que para você é um pouco mais, que exige um pouco mais de esforço. Então, claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todas as atividades, mas o aprendizado que a gente tira com esse exemplo é de que a gente precisa deixar os nossos hábitos um pouco mais prazerosos. Uma outra coisa que o livro fala é sobre a procrastinação, né? Eu acho que o recorde, né? Procrastinação a maioria das pessoas falam, né? Nossa, eu sou procrastinador crônico, né? Uhum. Sou super procrastinador. E a procrastinação, ela é algo que é inerente ao ser humano, porque a gente sempre está naquela lei do... Ai, como que é? Mínimo esforço? Isso, do mínimo esforço. Então, tudo que demanda um desconforto ali, a gente vai procrastinar. É muito mais fácil a gente ficar no celular ali, rolando o feed, do que a gente estar estudando um livro, do que a gente estar fazendo um exercício físico, né? Então, você está no sofá ali, rolando ali o feed do Instagram. 1h30 facinho. 1h30 facinho. E aí, às vezes, você diz que não tem tempo para ir para academia, né? Para ir para fazer atividade física. Então, a procrastinação é algo assim que é inerente. Uhum. Então, o livro ele traz que a gente precisa prever as tentações. Boa. A gente precisa prever. A gente não pode acreditar só na força de vontade. Segunda-feira, amanheceu o dia, 5 horas da manhã, vou correr. A gente sabe que a gente pode acordar na segunda-feira e aquela preguiça, a cama tá gostosa, tá chovendo, né? Então, se você prevê que, nossa, sempre quando eu falo que eu vou fazer esse tipo de comportamento, eu não consigo, o que está acontecendo? Uhum. O que está me atrapalhando? Então, eu vou prever, tá? Eu coloco o celular no modo soneca e não acordo. Então, a gente prevê as tentações para lidar com elas. Eu lembro que nos Estados Unidos saiu não sei se você lembra, um alarme, que quando ele toca, era uma bolinha, ele rola. Sim. E vai embora. Deus me livre, né? Mas era a ideia de... Meu filho, você não vai desligar, vem atrás de mim, né? E a pessoa tem que sair correndo. Correndo. Mas uma estratégia. Isso.
a pessoa que criou isso provavelmente criou uma estratégia para aquela soneca que você fica apertando, né? Sim, não. E uma outra coisa legal também para procrastinação que eu achei demais o livro falando é o comprometimento, comprometimento monetário. Mas antes de falar do comprometimento monetário, dispositivo de comprometimento. O dispositivo de comprometimento é quando a gente se compromete em público, quando a gente se compromete com alguém, se compromete com um familiar. Dizem que quando a gente se compromete, a gente vai ter um custo psicológico se a gente não conseguir fazer aquilo. Então, vai ser um mini fracasso. Talvez você fique com vergonha, né, de fracassar. Sim, então, ele fala sobre que é interessante a gente ter esse comprometimento de marcar, de caminhar com um amigo, né, se você está com muita dificuldade, para você não ir sozinho. Eu tenho uma paciente que ela, com muita dificuldade de implementar uma mudança na dieta, ela abriu... primeiro, a gente precisa se estudar. Sim. Né, para ver qual vai ser o meu dispositivo. Sim. E como ela tem muito comprometimento com o outro, a estratégia que ela criou foi abrir um Instagram específico para o emagrecimento dela, fechado, um Instagram onde ela colocou algumas amigas que ela acredita que estariam incentivando, e aí ela se comprometeu diariamente contar como é que estava, as dificuldades e tudo mais, né? Então, foi um dispositivo que ela utilizou, que seria... E ela me pôs ali. E aí, quando ela sumia, tanto eu como... E aí, tá tudo bem? Tipo, né? Ai, gente, olha, não postei, tava muito difícil. Muito interessante. Nossa. Como apoio, né? Sim. Você ia falar um outro aí, não era dispositivo, era de comprometimento dispositivo de comprometimento monetário. Eles falam sobre alguns aplicativos, inclusive, que alguns americanos já utilizam, que você se compromete em fazer, por exemplo, 5 vezes atividade física naquela semana. E aí você tem que confirmar que você está indo, que você está fazendo. E caso você não faça, você perde um valor. Então, as pessoas perceberam, nessa pesquisa percebeu que quando se coloca dinheiro, por exemplo, que você vai perder uma quantia em dinheiro, o comprometimento ele é muito mais. O comprometimento ele é muito maior. Então, eles chamam de dispositivo de comprometimento monetário. Às vezes, você fazer ali uma brincadeira com um amigo. Se a gente não for, né, quem não for vai perder... R$10, né? Vai perder R$50. Então, quando coloca dinheiro no meio, as pessoas já... Ai, deixa eu fazer, porque eu não quero perder, né? E aí, a gente já vê que não é só força de vontade, né? É um compromisso. Ele aumenta o teu compromisso. Até a motivação, sim, talvez, Sim, aumenta a motivação. Nossa. E aí, algo que o livro fala sobre autoconfiança também, como a gente construir a nossa autoconfiança diante da nossa perspectiva de mudança. O livro fala algo que a gente já sabe no sentido de que pessoas que são mais autoconfiantes, que acreditam que conseguem ter uma mudança de comportamento, elas têm um resultado mais positivo. Mas como que a gente faz para construir essa nossa autoconfiança, muitas vezes diante de tantos mini fracassos, tantas segundas-feiras que eu já prometi e não cumpri, né? Então, como que eu faço para lidar com isso? Eu achei bem interessante o que o livro traz sobre isso. Mais uma pergunta de 1 milhão, né? Puxa pouquinho o microfone aí pra gente garantir que o pessoal tá ouvindo bem. Puxa, pode puxar ele. Assim, ó. Aqui? Né? É porque eu tô muito de ladinho aqui. Tá melhor. Tá melhor? Acho que pega mais sua voz. Outra pergunta de 1 milhão. Outra pergunta de 1 milhão, com tantos fracassos que vocês tiveram, tantas segundas-feiras que a dieta não começou, ele responde isso? Ele responde no primeiro, como que você interpreta o fracasso? Você interpreta o fracasso como algo, eu sou um fracassado e eu não consigo fazer isso, e o problema sou eu e o problema é a minha vida? Ou você interpreta o fracasso como um fator que faz parte da vida? Um fator que é inerente à nossa vida, que vai acontecer e que a gente só precisa tentar de novo e que a gente só precisa ter uma outra estratégia. Então, é até uma pergunta que eu quero que você se faça, né? Como que você lida com os seus fracassos? Perfeito. É interessante. Então, tem 2 opções para vocês.
que a Ju trouxe aqui. Ou você se acha um fracassado, ou você diz esse comportamento fracassou. Aonde está o fracasso? Em você ou no comportamento? Se for em você, tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda, tá com baixa autoestima, tá com dificuldade de entender que fracasso todos nós cometemos na vida inteira e vamos até o finalzinho nessa linha aí, não tem jeito. E a gente precisa, então, caracterizar o nosso comportamento não deu certo, e não eu que não dei certo nessa vida, né? Perfeito, é isso mesmo, é o comportamento que não deu certo, não sou eu. E uma coisa interessante é que, assim, para a gente melhorar a nossa autoconfiança, o que atrapalha muito, Karina, nessa mudança de comportamento, muitas vezes é a nossa rigidez e o excesso de expectativas. Então, lembra quando eu falei que quando a gente, segunda-feira vai começar e eu vou ler um livro, e eu vou malhar 2 horas por dia, e eu vou comer só salada. Então, esse excesso de expectativas, e aí você começa, mudar já é difícil. E aí, na segunda-feira, você falha com esse tanto de coisas que você colocou para fazer, e aí vem um sentimento de fracasso. E aí? Então, o livro fala como os pequenos passos, eles são interessantes, até para você se validar mais, até para você sentir o gostinho do sucesso. Então, é muito melhor, por exemplo, você se comprometer uma mudança por semana ou ir 2 vezes na academia e você cumprir e você, nossa, eu fui 2 vezes, né? Fiz atividade 2 vezes, que bacana. E isso aumenta a nossa autoconfiança do que você dizer que vai 6, eu me comprometo em 6 e aí você consegue ir 5. E aí o seu sentimento é de tristeza porque você não foi às 6 vezes. Então, esse excesso de rigidez, esse excesso de expectativas atrapalha muito. Então, algo que, para melhorar a nossa autoconfiança, é valorizar esses pequenos passos. E eu vejo isso uma dificuldade muito grande. Eu acho que isso é um dos principais motivos em que as pessoas têm essa dificuldade de mudar, porque querem mudar tudo de uma vez. E quando muda um pouquinho, nossa, eu fui 2 vezes para academia, eu fui 2 vezes fazer atividade física. Mas só foi 2 vezes. E aí, uma outra coisa que o livro traz também é sobre a importância do ambiente nas nossas mudanças comportamentais, Karen. O que você acha sobre isso? Quando eu fiz uma especialização chamada Medicina Comportamental, eu estudei o comportamento alimentar, né? Num livro que chama Fisiologia do Comportamento. E uma das várias pesquisas eu trouxe para falar do comportamento alimentar. E lá dizia que, por exemplo, quanto mais pessoas tem na mesa, mais você come. Tava lá. E aí eu fiquei prestando atenção. Falei, é verdade, porque assim, você tá lá no seu prato, alguém fala, você comeu essa batatinha? Aí você fala, não, pega. Pega porque tá uma delícia, né? Se for em casa de mãe, então, né? E aí você come. Você já acabou de comer, mas tem alguém comendo e você tá batendo papo, daqui a pouco você tá de novo pegando um negocinho. Então, só por esse exemplo, abriu assim super minha mente como o ambiente influencia no nosso comportamento. Esse foi só um exemplo. Nossa, né? influencia muito, Karina. Então, por isso que a gente tem que observar o nosso ambiente, como que está hoje, né? O nosso ambiente diante das nossas mudanças de comportamento. Eu gosto do exemplo, de um exemplo bem científico, que é no tratamento da dependência química, né? O tratamento do transtorno por uso de substância, que uma das primeiras técnicas do protocolo que a gente usa com base científica é o controle de estímulos. Então, aquela pessoa que faz uso daquela substância, ela não pode se manter no mesmo ambiente em que já tinha aquele uso. Serve para chocolate também, tá, gente? Para açúcar doce, né? Sim, para açúcar doce. Então, assim, o nosso cérebro ele vai associar aquele ambiente, aquela pessoa, aquela situação, aquele comportamento que a gente tem, aquele comportamento disfuncional que a gente tem. Então, fica muito claro isso, a importância do ambiente nas nossas escolhas. E hoje o ambiente rede social. Rede social é um ambiente. É verdade. Né? Rede social, então quem que você está seguindo aí? Te inspira ou te intimida, né? Quem que você está seguindo aí? Porque as redes sociais hoje é um ambiente, nós somos seres influenciáveis. Então, o nosso meio, ele está influenciando a gente a todo momento.
E eu sei que é muito louco, né? Que olha como a gente é meio viciado em algumas falas, né? A gente tá falando de mudança de comportamento e a gente acaba falando muito de treino e de atividade física, né? Sim. Porque são coisas que vocês relatam muita dificuldade e tal, mas isso serve pra tudo, né? Ai, Karina, Para aquele maravilhoso. ex que você fica ligando e quais são os gatilhos que faz você entrar em contato com uma pessoa que te faz mal. Quais são as estratégias ambientais que você pode usar para isso não acontecer? Perfeito. Com quem você pode conversar que diminui aquela sua angústia para diminuir a chance de você ligar. Então, gente, isso serve para todo tipo de mudança de comportamento. Vou até agora, daqui para frente, tentar trazer exemplo que não Sim. seja Sim, de atividade de atividade física ou física. treino. Vamos falar das Perfeito. ansiedades, por exemplo, né? Perfeito, aham. Eu gosto, é porque emoção não dita comportamento. Afinal, comportamento a gente controla. Então, eu acho que o principal objetivo da inteligência emocional, se a gente for falar assim sobre lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos comportamentos, é entender que as nossas emoções elas não precisam ditar os nossos comportamentos, em que os nossos comportamentos eles podem ser controlados, eles podem ser Sim, avaliados, eles podem ser eles melhorados, podem ser escolhidos, eles podem né? ser escolhidos. Diante de várias estratégias que a gente está falando aqui, os nossos comportamentos eles podem ser escolhidos. Então, não é porque, por exemplo, você sente raiva que justifica você quebrar uma mesa, né? Justifica você gritar com alguém, né? Uhum. A raiva você pode sentir, você pode lidar e você pode ter uma forma mais assertiva de falar aquilo que te chateou. Afinal, a raiva ela tem essa função. A raiva ela tem a função de quando a gente se sente injustiçada, Isso. por exemplo. Então eu posso sentir raiva e posso me expressar diante daquilo e posso ter um comportamento assertivo diante desse sentimento. Então não é proibido sentir. Isso. Então o nosso sentir ele é muito genuíno. A gente precisa só estar aberto, a gente precisa escolher os nossos comportamentos.